Olá, bibliotecário! Seja bem-vindo ao canal da Santa Biblioteconomia. Eu sou a Thalita Gama, sou professora para concurso de biblioteconomia e esse vídeo eu vou comentar questões da prova da UERJ de 2010. Nessa prova, nós tivemos 50 questões da parte de biblioteconomia. E nessa primeira parte, nós vamos comentar as 25 primeiras. Então, se você está aí estudando para o concurso de 2022, para as 25 vagas que a UERJ está oferecendo, acredito que é muito importante que a gente faça esse estudo das provas anteriores. E tem muitos conteúdos que a UERJ está pedindo agora em 2022, que também foram cobrados em 2010. Então, pega aí o seu caderninho, suas folhas de estudo, anota as dicas que eu vou te dar e comenta com seus amigos também que você estudou a partir desse vídeo. Combinado? Então, vamos lá. Essa primeira questão aqui, a 26, ela fala que a biblioteca que lança a mão dos recursos disponíveis na internet, como o emprego dos vínculos de hipertexto, onde o usuário colhe informações de seu interesse, é denominada. E aí a banca coloca para a gente as opções: eletrônica, híbrida, digital e virtual. Essa é uma questão muito comum. E qual é o objetivo? Confundir o candidato com essas nomenclaturas que são muito parecidas. Então, por exemplo, a biblioteca híbrida. A gente parte do pressuposto de que ela vai misturar ali tanto itens físicos quanto digitais, que não se encaixa no que a pergunta no que a questão está querendo da gente. Ela está falando sobre vínculos de hipertexto. E sobram essas três outras opções que são muito parecidas. Só que aí a gente vai ver que na própria bibliografia que a UERJ disponibilizou em 2010, a gente tem um autor que fala sobre isso. Então, vamos conferir. O gabarito é a letra D, a gente está falando da biblioteca digital. E o Marcondes, nesse livrinho aqui, ó, Bibliotecas Digitais, Saberes e Práticas, ele fala que a biblioteca digital não é meramente equivalente a uma coleção digitalizada com ferramentas de gestão da informação. Ele fala que também trata de uma série de atividades que entregam as coleções, os serviços e as pessoas que estão ali de suporte para a disseminação, o uso daqueles dados, daquela informação como um todo. E ele também comenta sobre esses termos que são muito similares. Aí ele fala lá, na página 150, que na literatura, as bibliotecas virtuais, eletrônicas, elas designam o mesmo tipo de serviço de informação. Então, acabam que são termos sinônimos, apesar de cada um deles privilegiar um determinado aspecto tecnológico. Então, lá no livro, ele define que o termo bibliotecas eletrônicas enfatiza o fato dos acervos que são encontrados em meios eletrônicos. Então, a gente também aí pode colocar como uma outra característica que as bancas gostam, bibliotecas que tenham componentes eletrônicos, como computadores, como impressoras, enfim, qualquer tipo de componente eletrônico. Outra definição das próprias bibliotecas digitais, que é o fato das informações estarem codificadas em uma base digital, de você ter ali o acesso àqueles links, àqueles arquivos, através de um meio digital. E a biblioteca virtual, ela já enfatiza um sistema que usa uma tecnologia de realidade virtual. Não sei se você já teve a oportunidade de ver esses museus como o Louvre da França, que você consegue entrar no site deles e você consegue ter a experiência de entrar pelo corredor do museu. Então, você tem ali um tipo de realidade, um tipo de tecnologia. E isso também se aplica às bibliotecas virtuais. Seria como você estivesse entrando naquela biblioteca, olhando as estantes. E aí o autor ainda fala que nesse tipo de biblioteca, a informação não está presente no servidor onde se encontra a biblioteca, mas em outros serviços remotos. Portanto, também é uma biblioteca que acumula ali um tipo de link externo para o seu acesso, ok? Questão 27. Essa questão aí já aponta o autor, né? O José Ortega y Gasset. E sempre que você for fazer uma questão que já está falando do autor, tenta puxar na sua mente
qual é o livro que aquele autor escreveu, qual é o assunto que ele é especialista. Se for o caso do concurso da UERJ, que tem bibliografia, é muito importante que, mesmo que você não consiga ler, né, todos os livros e artigos, você tenha uma noção do que cada um fala, porque isso pode te ajudar a fazer esse pente fino na maioria das questões. Então, essa questão fala que, em sua filosofia primeira, ele enfatizou a importância do papel dos bibliotecários de serem os guardiões da necessidade social. Dentre as opções abaixo, qual é o item que reflete essa filosofia? O livro que a banca está apontando é esse daqui, o Missão do Bibliotecário. É um livro bem fininho que eu recomendo que todos os bibliotecários leiam, porque ele é muito importante. E ele foi escrito lá na década de 30. Então, ele tinha uma outra visão, né? Não é uma visão moderna da biblioteconomia, é uma visão de um período mais antigo, porém é muito rica. E lá nesse livro, o autor ele usa esse termo aqui, que é a necessidade social do livro consiste nessa época da necessidade de que haja livros, porque eram poucos. E esse tipo de necessidade corresponde à figura daqueles geniais bibliotecários renascentistas que são grandes caçadores de livros, astutos e tenazes. Então, nesse livro da Missão do Bibliotecário, o autor fala muito sobre a trajetória da humanidade entre ter poucos registros de informação, do livro ser um suporte que era muito destinado à elite, a poucas pessoas, até a imprensa, a naturalização dos livros e na explosão do conhecimento que nós vivemos, que tem muito mais livros, muito mais informações do que as pessoas conseguem absorver. Então, quando a questão fala para a gente a primeira filosofia, ou seja, foi o primeiro ponto que ele falou do livro, ele está falando disso, que os bibliotecários eram guardiões do conhecimento naquele momento, né, da necessidade da informação, porque nós tínhamos poucos livros e isso fazia toda a diferença. Então, a gente tem aí o gabarito, a letra A, que seriam os livros, ok? Próxima questão, já está aí citando o Ranganathan, 2009. Então, sempre observe qual da onde a banca está tirando aquela questão, qual é o autor que ela está utilizando, e se por acaso você tiver esse livro, seja em PDF, seja o livro físico, sempre tente sinalizar para que você saiba quais são os trechos, quais são as partes que as bancas estão mais cobrando sobre aquele assunto. Então, Ranganatha falou assim: ricos e pobres, homens e mulheres, quem mora em terra firme e quem navega os mares, jovens e idosos, surdos e mudos, alfabetizados e analfabetos, a todos, de todos os cantos da terra, até que os tenham conduzido para o templo do saber e até que lhes tenham garantido aquela salvação que emana do culto de Saravati, a deusa do saber. Então, essa citação, ele estava se referindo a uma das leis da biblioteconomia, né? Que inclusive é o patrono da nossa empresa, da Santa Biblioteconomia, o Ranganatha. E é muito importante que vocês saibam as 5 leis de Ranganatha, né? Porque caem de forma contínua nos concursos. Esse livro que a banca está citando é esse daqui, As 5 Leis do Ranganatha, que é um livro bem grande, mas que não tem a necessidade de você ler ele inteiro. Você estudando por questões como essa, por exemplo, você vai conseguir enxergar o que as bancas estão mais cobrando sobre esse assunto. Lá no livro do Ranganatha, ele tem esse pedacinho que ele fala sobre a segunda lei, que aí ele vai falando sobre que cada pessoa vai ter o seu livro, porque essa lei trata sobre a igualdade, né? E aí depois ele fala, ó, obedecerá escrupulosos ao princípio da igualdade de oportunidade em relação aos livros, ao ensino e ao entretenimento. Não terá descanso enquanto não reunir todos. E aí chega nesse trecho que a UERJ utilizou. A primeira lei de Ranganatha, ela fala sobre os livros. Os livros são para usar. Então, tá falando ali do objeto, do objetivo dos livros no mundo. A segunda lei, que é a cada leitor o seu livro, a gente está falando sobre o público.
Então, aí, nesse exemplo que a banca trouxe, a gente está falando dos homens, das mulheres, dos ricos, do pobre. Cada um deles vai ter o seu livro, vai ter ali um material que vai ajudá-lo. A terceira lei, que é a cada livro o seu leitor, você vai conseguir enxergar muito a disseminação da informação, como você vai mostrar para aquela pessoa, para aquele indivíduo, que existe um livro que vá ajudá-la de alguma forma. E a quarta lei, que seria a letra D, é poupe o tempo do leitor, ou seja, seja objetivo, né? Torne os sistemas o mais fáceis possíveis. Então, mesmo analisando cada uma das leis, eu acredito que seria bem tranquilo de chegar na nossa opção de gabarito, que é a letra C. Outra questão, falando que dentre as leis fundamentais instituídas pelo Ranganatha para a biblioteconomia, a quinta lei está relacionada ao quê? Observe que na questão anterior, eles não falaram da quinta lei, né? Eles botaram nas opções as 4 primeiras leis. E a quinta lei é que a biblioteca é um organismo em crescimento. E é muito importante a gente lembrar que esse crescimento, o Ranganatha não estava falando apenas do crescimento das estantes, né, do crescimento físico. Ele também estava falando do crescimento em importância da biblioteca, crescimento no impacto da biblioteca para a sociedade e também no crescimento em relação à produção do conhecimento, que é o nosso gabarito. Então, eu achei um artigo que se chama As 5 Leis da Biblioteconomia e o Exercício Profissional, da Maria Luísa de Almeida Campos. E aí eu trouxe esse trechinho para a gente ilustrar essa questão, que aí ela fala que o homem, através dos séculos, ao conhecer as novas técnicas, novos instrumentos, ao desvendar a natureza, sentiu a necessidade de comunicar as suas descobertas e, para isso, registrou. É principalmente na biblioteca que estão esses registros. Ela é a depositária do conhecimento humano. Portanto, a biblioteca é uma organização em crescimento, pois a produção de conhecimento é um ato contínuo e dinâmico do ser humano. Ou seja, a biblioteca ela reflete o ser humano e nós sempre estamos produzindo conteúdo. Então, como a biblioteca é um organismo em crescimento, ela também irá fazer esse movimento, ok? Então, muito boa questão para quem realmente se atentou ao que é as 5 leis de Ranganatha aplicada à biblioteconomia. Próxima questão, falando que o paradigma da biblioteca, segundo Milka, de 92, que é muito clássico, consiste em um conjunto de ideias relacionadas com a biblioteca como uma instituição social. E as suas origens encontram-se em trabalhos de estudiosos da Escola de Biblioteconomia D. E aí a gente vai responder essa questão indo lá nos primórdios, lá no comecinho da faculdade, quando a gente estuda, né, as escolas da biblioteconomia, as influências da biblioteconomia no Brasil. E se vocês olharem, a gente nunca ouviu falar muito bem de Roma, né, Roterdã. Então, nós ficamos com 2 opções que poderiam ser, que é a Chartres, que é a linha francesa da biblioteconomia, e a de Chicago, que também é bem famosa. Então, essa escola de Chicago, que ela teve ali um movimento intelectual, que é o nosso gabarito, que foi no departamento de sociologia da escola de Chicago entre a década de 20 e 30, e também se estendeu aí para a biblioteconomia. E nessa área foi deixada uma perspectiva de um legado de uma prática mais humanista do nosso fazer bibliotecário. Então, a questão está falando sobre isso. Esse trecho eu tirei de um artigo chamado A Influência da Escola de Chicago na Produção Científica Nacional em Ciência da Informação. E os mesmos autores também lançaram um livro em 2020, se eu não me engano, é recente, que é esse daqui, que é A Escola de Chicago e Ciência da Informação. Vocês conseguem pesquisar, acho que ainda dá como adquirir esse livro, que é bacana, contando essa história aí. Outro ponto que a gente tem que prestar atenção é sobre essa questão de caráter humanista, caráter tecnicista, que às vezes os concursos gostam de cobrar. Então, também trouxe aí um trechinho desse artigo da trajetória das escolas de biblioteconomia, que eles falam que, na época, o ensino da Biblioteca Nacional, que foi o primeiro curso no Brasil, era de caráter humanista.
e herdou essa influência da escola francesa, né, da École des Chartes. Meu francês ótimo. E somente em 29 que teve a criação do segundo curso, que foi lá em São Paulo, no Mackenzie College, e teve a influência do modelo norte-americano. E esse modelo norte-americano era tecnicista. Então, sempre lembre que Biblioteca Nacional era humanista, com a vertente francesa, e São Paulo, a vertente americana, mais tecnicista. Várias questões de concurso gostam de cobrar essa pequena diferença, ok? Próxima questão, falando aí da missão da rede Sirius, da rede de biblioteca da UERJ. Então, lá no edital de 2010, eles tinham colocado um artigo sobre a rede Sirius, um artigo falando sobre como é que era montado. Nesse edital de 2022, não tem nada relacionado a isso. Porém, eu recomendo que você, que vai fazer o concurso da UERJ agora em 2022, você dê uma olhada lá no site da UERJ, da rede Sirius, né? Dê uma olhada no lugar que você quer trabalhar, sabe? Veja os produtos e serviços que eles oferecem, as bases de dados que eles utilizam. É sempre muito importante, muito rico. Eu vou contar aqui para vocês uma pegadinha que eu caí, né? Eu fiz concurso do IBGE há alguns anos e caiu uma questão perguntando qual era o nome da coleção especial que tinha no IBGE. E eu não sabia. E o nome estava no site. Era visível, assim. Se eu tivesse futucado o site com um pouquinho mais de, né, atenção, eu lembraria. E até hoje eu não esqueci que se chama IBGEANA a coleção, porque eu errei, fiquei com raiva. Então, assim, não façam isso. Eu falo para meus alunos, por favor, sempre estudem no site da instituição que vocês querem entrar, né? Que vocês vão fazer o concurso. Mas vamos voltar lá na questão? Então, a gabarito é a letra B. Então, a gente tem aí o correto. O que está errado? Vamos comentar o errado. O 2, falando que o Skype é o mais recente meio de comunicação oferecido aos usuários. A gente está falando de concurso 2010, né? Mas provavelmente isso não era coerente na época. Também não está certo 5, falando que o regulamento de acesso à rede não está disponível na web. Ou seja, provavelmente o regulamento estava sim disponível na web. Então são pequenos detalhes que levariam ao gabarito correto da letra B. Mas essa questão aqui é muito para ilustrar que vocês precisam dar uma futucada lá no site do Sistema de Bibliotecas da UERJ e ver aí, se imaginar dentro desse sistema como um bibliotecário já servidor público. Próxima questão, falando aí de um autor com o nome Stratton, de 2007, falando que as bibliotecas que se apresentam com um importante veículo de disseminação da informação científica e desempenham um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, proporcionando transformações educacionais, científicas e tecnológicas em diversas áreas, elas são o quê? Essa questão, ela veio de um artigo que estava indicado na bibliografia da UERJ de 2010. E eu achei interessante porque a resposta estava no resumo do artigo. Então, o artigo era esse: os novos perfis de profissional da informação nas bibliotecas universitárias. E se você ler aí o resumo, que relata que as bibliotecas universitárias são um dos principais veículos de disseminação da informação científica, eles estão falando exatamente o enunciado. Então, mesmo que o candidato não tivesse lido o artigo todo, mas tivesse prestado atenção na temática, no resumo que estava falando, ele conseguiria chegar ao gabarito dessa questão, ok? Então, mesmo que você não consiga ler tudo, tente fazer um esquema de assuntos que a banca colocou ali, porque a gente está vendo que na de 2010 eles cobraram todos os autores, né? Todas as questões estão vindo da bibliografia indicada. E eu acredito que nessa prova de 2022 isso vai se repetir também. 33, falando que Santos e Toff, tá, apontando aí os autores, realizaram uma pesquisa sobre a demanda das bibliotecas em frente às novas tecnologias. E aí ela está falando de bibliotecas universitárias. Aí está falando que depois da entrevista, os dados extraídos pelas autoras revelaram as competências abaixo. Trabalhar em equipe,
compartilhar informações, saber regerenciar recursos, priorizar o recurso informacional em detrimento do usuário. Então, após analisar as afirmativas acima, o que está correto? Qual é o número de itens corretos? Essa número 4, mesmo que você não tenha lido o artigo, já é totalmente o oposto do que as bancas esperam que a gente marque nas provas. Então, pega essa dica aí para sua vida de concurseiro de biblioteconomia. As bancas sempre priorizam o usuário. Então, priorizar o recurso informacional em detrimento do usuário está totalmente errado, tá? Então, assim, seria o oposto, sempre priorizar o usuário e o tecnológico, o acervo, isso fica em segundo plano. A gente já está vivendo um momento da biblioteconomia que a gente consegue enxergar e entender que o mais importante é o próprio usuário. Mas vamos lá. Então, a gente tem aí o gabarito C, que são 3 que estão corretas, né? Que é trabalhar em equipe, compartilhar informações e o saber gerencial. A 4 está errada mesmo. Só que, de novo, se você tivesse lido o resumo desse artigo, que é o Competências Demandadas dos Bibliotecários frente às novas tecnologias em bibliotecas universitárias, que estava na bibliografia da UERJ de 2010, você via ali, ó, até marquei de amarelinho, porque eles falam qual foi o resultado dessas entrevistas. Trabalho em equipe, saber gerenciar recursos, ser dinâmico, compartilhar informações. Questão retirada do resumo. Apenas isso. Segunda. Próxima questão. Falando, assegurar que as funções gerenciais estão sendo realizadas de acordo com o planejamento, como também executar o trabalho, visando manter as unidades de informação funcionando satisfatoriamente, são atividades de. E aí eles tentam dar uma confundida, né? Revisão, controle, desempenho. É muito importante que você tente entender isso, como é que cada conceito se modifica. A banca, ela indicou na bibliografia esse livro aqui, que é o de Planejamento Estratégico, tá? Que é um livro de 60 páginas, gente. Ele é muito fininho e ele vive caindo também em concursos. E lá nesse livro, nós vamos ter esse quadro, né? Falando sobre cada uma desses conceitos. Então, o planejamento é estabelecer metas e determinar como atingi-las. A organização, decidir quem irá realizar o trabalho. Desempenho, executar o trabalho de fato. Controle, assegurar que o trabalho está sendo executado de acordo com os planos. E a revisão, analisar e resumir. Então, a nossa letra B, que é controle e desempenho, porque eles usam exatamente o conceito que a autora colocou no livro. Então, mais uma questão aí, bem decorebinha, mas que é muito boa para você botar no seu resumo, nas suas anotações, porque vive caindo esse tipo de questão. Próxima questão. Citação da Almeida. E a Almeida, gente, é o tipo de autor, é o tipo de livro que você tem que ler, porque cai em, assim, 99% dos concursos de biblioteconomia. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição, que eu tô falando sobre esse livro aqui, de Planejamento de Bibliotecas e Unidades de Informação da Almeida. Esse livro aqui você tem que ler. Ele é compridinho, acho que ele deve ter, deixa eu ver aqui, são cerca de 138 páginas, mas vale a pena você se dedicar, porque ele cai muito e você vai ter vários insights. Então, nesse livro, a Almeida falou assim: conjunto de informações sobre acervo, serviços prestados, usuários e recursos humanos, físicos e materiais, financeiros, ordenados de modo a mostrar a situação da biblioteca em um dado período de tempo. Então, ele quer saber qual é essa definição. E, gente, o relatório, que é o nosso gabarito, ele é o maior instrumento de marketing que uma biblioteca pode ter. Porque a biblioteca dificilmente não vai ter ali uma chefia, né? Não vai ter ali um outro
cargo acima. Então, o bibliotecário-chefe, ali, o gestor, ele sempre vai ter que mostrar para as pessoas que estão acima dele o que a biblioteca está fazendo. Quantas pessoas estão indo na biblioteca? A biblioteca ficou fechada? Por quê? Teve uma pandemia? Teve obra? Alguém entrou de licença? Então, no relatório, você vai conseguir colocar todos esses dados que a autora está citando aí. Informações sobre acervo, serviços, usuários, recursos humanos, tudo. E você vai colocar de uma forma resumida, que a pessoa que está ali orientando o seu trabalho vai conseguir entender de forma mais fácil. Então, essa definição que está aí na questão é do relatório, e lá na página 37 do livro da Almeida, ela está falando sobre isso também. Então, guardem essa definição no coração, porque ela também cai muito. Relatório é o tipo de coisa que o bibliotecário tem que saber fazer. Próxima questão, também da Almeida, para vocês verem como ela é cobrada, né? Questões seguidas, afirmando que a maioria das bibliotecas de serviços de documentação convencionais é subutilizada e que o planejamento eficaz de serviços e informações depende da quantidade e da qualidade dos dados disponíveis e confiáveis. Então, ela fala, sendo assim, é necessário que o bibliotecário tenha conhecimento. E aí eles colocam várias questõezinhas parecidas. E aí eu achei exatamente de onde eles tiraram do livro. Lá na página 16, ela fala que os bibliotecários precisam conhecer as fontes de informação na área para poder explorar essas fontes e não duplicar os esforços. Quais são os serviços existentes para poder ampliar, descontinuar ou modificar esses serviços. Também tem que conhecer os seus usuários para que você saiba se eles estão conseguindo atingir um bom grau de satisfação. E também quem são os seus não usuários, para que você entenda por que eles não estão entrando ali na sua biblioteca. Então, ficamos com o gabarito a letra B, que fala sobre isso, sobre fontes de informação da área, serviços existentes, usuários e não usuários. Página 16 do livro da Almeida. A questão 37, outra citação, o Winterhouse 94, nesse livro sobre qualidades em biblioteca e serviços de informação, ele trabalha com o conceito de medida de desempenho. Então, ele entende que, embora não forneçam informações detalhadas sobre o que está errado com o serviço, muitas vezes eles possibilitam informações diretas sobre a sua qualidade. Então, segundo esse autor, as medidas que informam a qualidade em biblioteca de serviços de informações, elas podem ser agrupadas em algumas categorias. E aí percebam, eles estão citando um autor que, na verdade, quem citou foi a própria Almeida. A gente está aí uma outra questão do livro da Almeida. Então, na página 20, ela cita esse outro autor, e foi exatamente aí que a banca copiou a questão. E aí vem as medidas, que é de acessibilidade, que é uma proporção das pessoas que moram perto da biblioteca ou do serviço de informação, a medida de tempo de resposta, que são quais foram as questões que foram respondidas de imediato, quais foram e em quanto tempo isso aconteceu. Também as medidas de cobertura do acervo, então qual é a proporção de demandas atendidas por essas diferentes coleções, e as medidas de relevância também do acervo, qual foi o uso médio daquele acervo no total. Então, a questão estava falando sobre isso, estava lá na página 20 do livro da Almeida. Próxima questão da ABNT 9050. Então, eles estão falando aí de acessibilidade de edificações, mobiliário, espaços, equipamentos e distância adequada quanto à largura da estante de livros. Aí eles querem saber qual é o tamanho mínimo. Então, a 9050, ela ainda continua, né, atualizada, mesmo esse concurso tendo sido em 2010, e tem uma parte específica nessa ABNT que fala sobre bibliotecas. Então, é importante também que você dê uma olhada. É uma norma grande que fala sobre diversos espaços, mas inclui o espaço da biblioteca e pode ser cobrado como nessa questão. Então, nós temos aí na NBR 9050 esse desenho e essa indicação de que é preciso 0,90 do espaço, né, mínimo entre as estantes, e 0,50 também o mínimo para você conseguir ter um espaço ali de manobra dentro desse espaço como um todo. Então, muito importante essa informação.
copiado e colado da norma e é o padrão. A BNT você sempre estuda pela norma da BNT, porque as bancas são preguiçosas e elas copiam e colam, elas pegam informações prontas. A gente vai ver ainda hoje nessa aula sobre referência, você vai ver como as bancas copiam simplesmente. E você estudando pela própria BNT, você vai ter mais segurança para poder responder. Outra questão 39, falando que o conceito que está diretamente relacionado às atitudes que facilitam criar e compartilhar o conhecimento, ou seja, o aprendizado ao longo da vida, referem-se a. Então, nessa questão aí, a gente vai usar um artigo que a própria banca indicou também em 2010, e lá, no resumo do artigo, de novo, eles falam análise conceitual do termo competência em informação e reflexão sobre a aplicação do mesmo ao contexto da gestão do conhecimento, considerando-se que no âmbito dessa relação possa ser criado um espaço de aprendizado ao longo da vida. Então, essas 3 primeiras frases já respondiam essa questão aqui. Então, se a gente está falando sobre aprendizado ao longo da vida, a gente está falando sobre competência em informação. E isso foi em 2010. Agora, em 2022, esse assunto está muito mais popular e tem muito mais chance de cair também nas provas. Próxima questão, falando de bases de dados que são construídas como empregos de uma técnica de análise de dados denominada normalização. São conhecidos como. Nesse aí, a gente está falando sobre bancos de dados relacionais, né? Que são interfaces que conseguem ter aí essa comunicação com os usuários. Então, são bancos de dados relacionais, gabarito letra B. Questão 41, a gente está falando aí dos sistemas de gerenciamento de bibliotecas, que são consolidados como uma ferramenta essencial no suporte e nos serviços eficientes para os usuários, a gestão do acervo, a administração dos serviços prestados pela biblioteca em geral. E qual é o foco desses sistemas? É a disponibilidade de acesso a documentos? É a elaboração de produtos e serviços? É a seleção, tratamento e a disseminação da informação? Ou é a manutenção, o desenvolvimento e o controle do acervo? Então, vamos pensar que em 2010 a gente já estava num momento que a maioria das bibliotecas ou já tinha um sistema, um software online. Então, no Brasil a gente tem vários softwares pagos, como Pergamon, Sofia, Aleph, e também alguns gratuitos. E estávamos também no momento de entender como é que esses softwares funcionavam. Então, hoje, já é um assunto um pouco menos pedido nos concursos. Mas naquele período ali, começo dos anos 2000 até 2010, 2012, era bastante cobrado, sim. Então, no livro Biblioteca Eletrônica, que também estava na indicação do edital de 2010, esse daqui, a autora fala que os sistemas de gerenciamento de bibliotecas encontram-se hoje consolidados como uma ferramenta essencial no suporte a serviços e produtos eficazes para os clientes e usuários, gestão de acervos e administração dos serviços e produtos prestados pelas bibliotecas e por outras instituições que provêm acesso a essas coleções de documento. Então, o foco desses sistemas é a manutenção, o desenvolvimento e o controle desse acervo, que é o nosso gabarito, a letra D de dado. Então, mais uma questão copiada e colada da bibliografia, hein? Próxima questão falando que nas universidades, os critérios escolhidos para a conversão de material analógico para digital estiveram ligados principalmente ao processo de reorganização da. Nesse caso, como a gente está falando de biblioteca universitária, sempre que você for fazer um concurso, se atente a qual tipo de concurso você está fazendo. É claro, a biblioteconomia é a mesma, seja um concurso jurídico, de prefeitura, de universidade, mas olhem como as questões da UERJ estão direcionadas para a realidade das universidades. Então, é muito importante ter esse olhar. Se você vai trabalhar numa universidade, você vai trabalhar com a comunicação científica, você vai trabalhar com a comunidade científica. E a forma com que vai se
mudando as tecnologias, a forma com que os próprios pesquisadores se comunicam, a biblioteca precisa ficar atenta também. Então, a gente tem aí o gabarito, a letra A. Então, a gente tem aí o gabarito, a letra A comunicação científica e o ensino. Porque qual é o papel da biblioteca? Auxiliar a universidade no apoio, né, aos três pilares, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. Então, a biblioteca ela tem que estar alinhada com a missão da instituição que ela se encontra. E se a biblioteca está dentro de uma universidade, ela precisa apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão. As outras opções, vamos lá. Letra B, organização do conhecimento da pesquisa. Letra C, particularidade dos livros eletrônicos e a sua difusão. Letra D, a digitalização do material e a criação do conhecimento. Todos poderiam ser itens que qualquer biblioteca vai prestar atenção, mas no caso das universitárias, a letra A entra muito melhor aí no nosso gabarito. Então, com as novas tecnologias, a universidade tem que se manter atento a essa movimentação no todo. Próxima questão, falando aí que o projeto coordenado pelo IBICT, que integra os sistemas de informação de tese e dissertações existentes nas instituições de ensino e pesquisa brasileira e também estimula o registro dessa produção acadêmica em meio eletrônico, denomina-se. Então, aí nós estamos falando da biblioteca digital de tese e dissertações, que é um projeto maravilhoso do IBICT, que tem aí na maioria das universidades. E eu chamo a atenção para vocês que nesse concurso de 2022, a UERJ também colocou lá produto e serviço do IBICT. Então, é muito provável que você se depare com uma questão perguntando aí o que faz, ou dando a definição e perguntando o nome. Então, entra lá no site do IBICT, vê tudo que eles estão fazendo agora, o que é novo, o que mudou, porque isso pode cair na sua prova, ok? Então, assim, portal de domínio público, que eu lembre não é do IBICT, não tem essa ligação. Banco de teses da CAPES, o próprio nome diz, não está relacionado ao IBICT. E a Cielo é uma base de dados. Então, aí nessas opções, a gente só teria realmente a BDTD como um produto do IBICT em si. Então, se você entrar lá no site hoje, você vai ver a definição, né, sobre o BDTD, a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, que tem por objetivo integrar em um único portal o sistema de informações de teses e dissertações de diversas instituições de ensino no país. É um projeto muito bacana. Outra questão falando sobre as bibliotecas universitárias que podem ser beneficiadas por meio da utilização de novas formas de gestão com foco no cliente. Então, por exemplo, o CRM, e com essa implementação nas bibliotecas universitárias, eles estão questionando aí o que seria de vantajoso. Então, vamos lá. A melhoria no planejamento e na qualidade das decisões? Com certeza. O aumento dos custos da tecnologia? Então, pensem comigo. Se é para melhorar, aumentar os custos não é exatamente melhorar, né? Então, essa alternativa está errada. Alternativa 3. Flexibilidade e agilidade nos processos e produções. Perfeito. E a 4, falando que é o aumento do tempo no processamento técnico. Aumentar o tempo vai ser melhor para a universidade? Também não. Então, com certeza, essas duas opções que falam em aumento de custo e aumento de tempo estão erradas. E é o tipo de comando, né, de padrão, que quanto mais você fizer questões, mais fácil vai ser você reconhecer. Então, a gente tem aí com certeza que a 1 e a 3 estão certas, que é o gabarito, a letra B de bola. E o CRM, ele é um processo de gestão que enfoca um nicho de clientes. Então, ao invés de você falar com todos os seus clientes em potencial, você utiliza as novas tecnologias para poder falar com pessoas que estão realmente interessadas ali no seu produto, no seu serviço. E no caso das bibliotecas, nos serviços e produtos da biblioteca, ok? Próxima questão aí, falando da lei de direito autoral. Então, ele está perguntando sobre essa aplicação.
No edital de 2010, na bibliografia, eles estavam indicando essa lei na íntegra. Então, foi importante para quem fez essa prova estudar de forma focada. Então, lá na letra C, eles falam a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para um uso privado do copista, desde que feita por esse sem intuito de lucro, não é considerado crime. Então, o nosso gabarito aí, a letra C de casa. Essa lei já é 98, não foi atualizada, mas nós, como bibliotecários, precisamos ficar atentos, sim, principalmente a esses trechos aí que fala de cópia de livro. Isso daí é bem comum de cair nos concursos de bibliotecário. Questão 46, também falando da Lei de Direito Autoral, e aí ele está perguntando quando que é considerado o domínio público, depois de quanto tempo? E aí nós temos o artigo 41 da lei, que fala que os direitos do autor perduram por 70 anos, contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao seu falecimento, tá? Obedecendo aí a ordem sucessória da Lei de Direito Civil. Então, 70 anos depois da morte do autor, os livros, as poesias, músicas entram em domínio público. E a partir daí você tem uma facilidade para poder editar aqueles materiais, comentar. Até que isso aconteça, você sempre tem que pedir autorização. Direito autoral é bem sério. Questão 47, falando aí do 6023, e está perguntando como é que é a abreviatura de ilustração. E aí fica a dica que, primeiro, a 6023 atualizou em 2018, então pegue a 6023 atualizada para você estudar. Também está na indicação de 2022, com certeza vai cair na prova de vocês. E lá no final da 6023, a gente tem uma grande tabela que tem todas as abreviaturas que a ABNT considera correta. E aqui nessa tabela você vai conseguir estudar da forma correta quais são as abreviaturas. Então, a gente vai lá em ilustração, que é o IL ponto, e colorido, que é color ponto. E chegamos à letra D. Então, se manteve, né? Da norma de 2002 para de 2018, continua a mesma, e o gabarito é a letra D. 48, falando que no modelo de referência apresentado de monografias no todo em meio eletrônico, a 6023 estabelece que, quando se tratar de obras online, são essenciais as seguintes informações. Então, aqui é muito importante. Essa questão está desatualizada. Não se cobra mais as referências online dessa forma. Com a mudança de 2018, o sinal de maior e menor, ele caiu. Então, você não precisa mais utilizar. Então, atenção. Lá na 6023 de 2018 está escrito assim: para documentos online, além dos elementos essenciais e complementares, deve-se registrar o endereço eletrônico precedido da expressão disponível em, a data de acesso, precedida da expressão acesso em, Não tem mais maior e menor, ok? Então, lembre-se disso. E quando você for colocar a data, você tem que fazer a abreviação dos meses. E lá no final da BNT 123 também tem uma tabela com os meses abreviados. O único mês que não se abrevia é maio, tá? Então, dica, vai lá no 123 para você estudar, decorar isso e ficar bem seguro para sua prova. Uma questão clássica de referências, né? De acordo com a 123. E esse tipo de questão você vai ter que analisar uma por uma, tá? Que aí você vai analisar, ver se está faltando alguma coisa. Eu achei meio esquisito, porque nenhuma delas está com marcação, né? Não está com negrito, não está com itálico, mas, pelo que eu vi, a banca não anulou essa questão. Mas vamos analisar item por item, porque vai ser bacana também. A letra A está errada. Então, de acordo lá com a 6023 de 2002, que foi o que eles tiraram, eles literalmente copiaram e colaram. Percebam que aqui, ó, Ilustrada, Petrópolis, somente ilustração. E a ilustração está abreviada.
Lá na letra A não está abreviada. Então, está escrito no final somente ilustrado. Aqui está somente a abreviação da ilustração. Então, eles copiaram literalmente da norma de 2002. Como é que está na norma agora? Então, eu estou falando que você pode ser indicado ilustrações pela abreviatura IL, separadas por vírgula da descrição física, se for necessário, o tipo da ilustração e indicar se é colorida ou preto e branco por meio das abreviaturas color ou P e B. Então, aqui tem outros exemplos que a ABNT atual, a NBR 6023 atual, citam como exemplo. Então, é importante vocês estudarem também. A letra B, ela está falando sobre matérias ou artigos de revista. Então, você tem aí os elementos que são essenciais e os elementos que são complementares. Então, aqui seriam exemplos de como que a gente poderia responder essa letra B, né? O que analisar. A letra C é o gabarito correto. E eles retiraram também da 123, tinha lá exatamente o decreto. Só que se vocês observarem aqui, não está destacado, né, o lex. Então, faltaria esse destaque. Porque quando a gente está falando sobre leis, você tem que destacar aonde aquilo foi publicado. Observem aqui no exemplo, que em São Paulo, nessa daqui, estão destacando a Lex, na segunda estão destacando o Diário Oficial da República Federativa, e aqui a Lex de novo. Então é importante também se atentar a esses detalhes. Mas nem sempre as provas são feitas com a devida atenção a esses detalhes que, para nós da biblioteconomia, principalmente quando a gente está falando de catalogação ou de ABNT, são essenciais. E aí, às vezes, as bancas dão uma loucura ali e não anulam a prova, sabe? Eu também já passei por situações de que tinha ponto a mais e que eu achei que iriam anular, mas eu procurei marcar a questão mais certa, eu acertei, mas pessoas entraram com recurso querendo anular e a banca não anulou. Então, questões de ABNT, prestem muita atenção nesses detalhes. Mesmo se você vê que está com alguma questão gráfica, é esquisita, tenta marcar que você achar mais correta, porque você nunca sabe se a banca vai querer de fato anular aquela questão ou não. Então, atualmente, a legislação, ela na ABNT já não tem aquele exemplo. Então, tem outros exemplos que a banca foi colocando, mas é basicamente da mesma forma de se estruturar. A letra D também estava errada e também era sobre artigos e seção. Então, lembrando que se você for falar de um artigo, você vai entrar pelo autor, né, que escreveu o artigo, qual é o nome do artigo e você vai destacar o nome da revista. Então, isso é muito importante. Depois você vai colocar os dados da revista. Se for online, você vai colocar lá o disponível em, o acesso em, sem sinais. E nossa última questão dessa aula, falando aí da expressão et al, que de acordo com a 6023 ocorre quando? Essa questão também está desatualizada. Até a norma de 2002, você tinha o gabarito a letra D. Então, quando você tinha mais de 3 autores, você indicava o primeiro e depois colocava a expressão et al. Agora, quando você tiver mais de 4 ou mais autores, convém indicar todos. Porque a gente está vivendo um momento da comunicação científica, né? Que é muito importante que os autores tenham os seus nomes. Então, para o Lattes, para poder recuperar, né? Contar o número de citações, então a BNT recomenda que você coloque todos. Porém, permite-se que você bote o primeiro e use a expressão et al. Então, se antes era uma regra você colocar só os 3 primeiros e depois o et al, agora eles estão te dando essa opção de você colocar todos os envolvidos.
E essa foi a nossa aula de análise das questões da UERJ de 2010. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, por favor, nesse vídeo como é que foi para vocês, se vocês aprenderam bastante e se vocês querem a segunda parte, porque aí depois eu volto aqui. E vou deixar um convite para você, bibliotecário, que vai fazer o concurso da UERJ aí de 2022. Estão abertas as matrículas no Preparatório UERJ da Santa Biblioteconomia comigo, Thalita Gama. E eu vou te explicar como é que vai ser esse curso. Nós vamos ter 6 encontros ao vivo na plataforma Zoom. Então você vai receber um link, vai poder participar ao vivo da aula, fazer perguntas, e todo o conteúdo da aula vai ser baseado na bibliografia da área de biblioteconomia. Então, eu dividi ali todos os materiais que a UERJ indicou para a gente poder fazer uma boa revisão durante essas aulas. E cada aula vocês vão receber uma apostila digital com um resumo ali daqueles assuntos e também questões comentadas sobre aqueles autores, sobre aqueles assuntos. Vocês vão ter um grupo exclusivo dos alunos para vocês poderem trocar, né, dicas e também se manterem motivados. E vocês vão ter acesso a 1 ano à gravação dessas aulas ao vivo. Então, se você não conseguir estar ali todas as aulas, tudo bem, você pode assistir a gravação depois. E na nossa plataforma de ensino da Santa Biblioteconomia, você vai poder também deixar os seus comentários no nosso fórum de dúvidas, que eu vou te responder depois, com certeza. Qual vai ser o nosso cronograma de aulas? Nós vamos começar no dia 10 de março. Então, a nossa aula está prevista para as 6h30 da tarde. E nós vamos, nessa primeira aula, falar sobre as 5 leis de Ranganathan, avaliação e desempenho das bibliotecas universitárias. Também vamos falar de biblioteca, cultura e sociedade, gestão de acervo, gestão de unidade de informação. A aula 2 vai ser no dia 14, no mesmo horário. Aí a gente já vai falar de arquitetura de informação, curadoria digital, direitos autorais, vários outros tópicos. Aula 3, no dia 17, falando aí já da parte de catalogação, a CR2. Aula 4 no dia 21, falando de normalização, preservação e também das leis relacionadas ao bibliotecário. Aula 5, no dia 22. Então, a gente vai falar aí da representação temática, dos sistemas de acervo, da inclusão. E na aula 6, vai ser no dia 24/3, falando aí de repositórios, layout, marketing e biblioteca. Então, percebam, a nossa última aula é 1 mês antes da data da prova da UERJ, que está dia 24 de abril. Essa data pode mudar da prova? Pode, mas eu quis fazer um curso que desse ainda um tempo, então vocês vão ter 1 mês para poder revisar as aulas, revisar as apostilas e chegar o mais preparado possível na prova da UERJ, ok? E para você fazer parte dessa turma, você vai investir aí 397 à vista ou em até 12 vezes de R$ 39,86. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você se matricular, para você vir para assistir as aulas ao vivo, para você se manter motivado e fazer parte aí dessa comunidade de estudos. Estou preparando esse material com muito carinho para vocês e se você tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição, tanto na DM do Instagram quanto por e-mail. Então, vem para o nosso preparatório UERJ, que tá bom demais.